Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Para você que está nos assistindo, que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho esteja sobre você nesta noite. Que o Espírito Santo possa esclarecer para você que o nosso Deus, Ele transforma a tristeza em alegria, derrota em vitória, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Amém. Muito bem. A Rafa já está ali com o seu iPhone, iPad, né? Já está com a sua Bíblia no celular. Para nós isso, irmãos, é loucura, né? Mas isso está sendo muito usado hoje nas igrejas, viu? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, eu vou ler o 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós lemos a tua palavra. Deus, que o Senhor nos dê o discernimento da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta noite, como o Senhor tem falado em todas as ceias, em todos os cultos. E não é porque eu estou aqui. Temos aqui homens e mulheres que pregam a tua palavra aqui nesse púlpito, e tem acontecido os milagres e as curas, porque é o Senhor quem opera, não é nós. É o Senhor quem faz o milagre. Nós só somos mordomos do Senhor, nós só confiamos no Senhor. E em nome de Jesus, que a tua palavra venha trazer alegria para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Transformando tristeza em alegria, derrota em vitória. Não tem coisa mais tremenda é quando nós podemos ver a mão de Deus se manifestar sobre a vida das pessoas. Não tem coisa melhor. Tem gente que fica como que eu posso falar? Quando vê um raio, se atemoriza. Quando vê um raio, acha a coisa mais linda do mundo. Mas eu quero falar para você, a única coisa que mexe comigo é quando eu vejo uma pessoa servir ao Senhor correto, andar com perfeição. E quando Deus se alegra, porque Deus se alegra, né? Nós vemos aqui os discípulos estavam ali com um problema sério, estavam amedrontados. Eles tinham pisado na bola com Jesus. Mas Jesus olhou e falou: não, esses caras são meus. Eu dei o meu sangue por essa turma aí. E Deus nos leva a pensar nos discípulos ali depois de uma grande perda. Você já imaginou? Vamos imaginar hoje que o pastor vai fechar a igreja. Vamos imaginar que o pastor vai fechar a igreja. E aí, não sei o que vai virar isso aqui. Pode virar uma outra igreja, pode não virar. Mas imagine que você confia em mim. E aí me pegam e me prendem. Quantos comentários não vão sair? Puxa, o pastor estava pisando na bola. Olha, o pastor estava roubando. Olha, o pastor estava fazendo coisas erradas. E foi isso que aconteceu. Quando prenderam Jesus, os discípulos saíram fora. Eles não quiseram compartilhar. Eles ficaram perdidos. E aqui eles haviam perdido o seu mestre, aquele que eles confiavam, aqueles que era maior do que um raio.
Eles confiavam em Jesus. E aí eles ficaram amedrontados. Eles ficaram sem uma referência, sem o seu mestre. Como andar nesse mundo sem Jesus Cristo? Como é que é andar nesse mundo sem a proteção do Espírito Santo de Deus? Não tem como. Não tem como. Você sabe que nós vamos ficando mais velhinhos, cristãos, a gente se esquece o que Deus já fez, né? Eu achei muito bonito o testemunho da dona Heloísa, porque ela já é uma mulher madura, né? Uma mulher madura, não vai cair da árvore, madura. Mas ela veio aqui e ela veio falar de uma cura de 20 anos que perseguia, de 20 anos que cutucava, porque conforme nós vamos tendo dores, nós vamos desanimando. Vocês são novos ainda, mas quando nós vamos tendo dores, a gente vai desanimando. Fala, puxa vida, Deus cura todo mundo, por que não me cura? Mas Deus fez tanto milagre, por que não faz? Parece aquela água mole que bate na pedra dura, até furar. Essa é a intenção do maligno. É essa a intenção do inimigo das nossas almas, nos desanimar. E aí quando a gente escuta um testemunho desse, de uma mulher já madura falando que foi curada, fala, peraí, se essa mulher foi curada, eu também posso ser. Mas aí você tem que ver o preço que ela está pagando. Tem que pagar preço. Tem que orar. Tem que andar reto. Não digo que não tem que falhar. Em vez em quando falhamos, sim. Em vez em quando nós erramos. Mas temos que lembrar do nosso mestre. Lembrar daquele que é o Todo-Poderoso. Lembrar daquele que nos salvou. Se nós abrirmos espaço aqui para testemunhos passados, vamos ter um monte. Mas Deus, Ele opera as curas, as bênçãos, de acordo com aquilo que nós precisamos. Você já imaginou? Hoje eu escutei uma mulher falar, nossa, eu não ganhei na loteria, mas vou ganhar. Mas e se ganhar? Vai fazer o que com aquele montante? Se perde. E já não vai poder mais morar num bairro de classe média, já vai ter que morar num condomínio fechado. Por quê? Perde a segurança. E Deus não nos dá coisas demais. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Pode olhar para a tua casa, pode olhar para a tua despensa. Você tem tudo aquilo que você precisa. Você tem uma cama, você tem uma coberta boa, né? Você tem filhos abençoados. Olha aí, começa a imaginar aí o que Deus já te deu. E começa a imaginar aquilo que você não tinha. Você tinha antes de Deus e você não tinha paz, você não tinha alegria, você não tinha gozo. Às vezes nós temos só dinheiro e não temos mais nada. E o importante é nós nos lembrarmos que Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos curar. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E aqui esses discípulos, eles estão aqui escondidos das autoridades, com medo de serem descobertos, por medo de terem um destino igual ao de Jesus. Ninguém queria morrer numa cruz do Calvário. Ninguém queria ser perseguido pelos romanos. E eles estão a portas trancadas. Isso quer dizer que ninguém saía nem para comprar pão. Tinha medo até de comprar pão. Provavelmente os homens fortes, né, mandavam as mulheres, vai comprar a Maria o pão, porque eu não posso ser visto. De medo. De medo. Esses eram os discípulos de Jesus Cristo. De medo de comprar pão, eles não tinham coragem de sair. Naquele momento eles tinham perdido a fé e a esperança. Não tinha mais fé. Imagine você sem fé. Eu acho até interessante o Luiz falar. Na quinta-feira eu fico lá pensando, porque faz falta. A igreja do Senhor faz falta. A igreja do Senhor é que nos levanta. Você sabe por que pessoas estão sendo curadas nessa igreja? Porque nós estamos desde janeiro. Toda terça-feira nós temos orado. Toda terça-feira nós temos abençoado. Toda terça-feira nós temos clamado.
Tem aqui algumas pessoas que não me deixam mentir, porque eu tenho dado oportunidade para as pessoas orarem pelas suas famílias. Você sabe por que o Adalberto está aqui hoje? Porque nós temos orado. Nós temos orado. A outra não vou falar o nome que eu não me lembro, mas tudo bem. Então, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos pedido, e Deus está fazendo, Deus está movendo céus e terra. Mas esses discípulos aqui, eles estavam no estágio de falta de fé, falta de esperança. E quando nós estamos cativos em algum lugar, nós perdemos a liberdade. Não tem coisa pior do que você perder a liberdade, do que você se sentir preso, do que você não poder ir e vir mais por medo. E quem é que nunca teve isso? Todos nós passamos por isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tememos, ficamos temerosos. Qualquer notícia de um médico, olha, o seu colesterol está 300 e vou morrer. Medo, né? Qualquer notícia ruim traz medo para o nosso coração. E o medo é receio. O dicionário diz que receio é temor. E aí o dicionário vai mais longe. O medroso é covarde, é acanhado, é tímido. Olha aí, o medroso. E medroso. Puxa vida, às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos medrosos. Às vezes nós somos tímidos. E o indivíduo que tem medo, a pessoa que tem medo, ela deixa-se paralisar. Ela deixa de ter coragem, ela deixa de sonhar, ela deixa de falar e defender a sua causa. A nossa causa é Jesus Cristo. Isso nós não podemos deixar de falar nunca. Não importa se nós somos pastores, se nós somos presbíteros, se nós somos diáconos, se nós limpamos a igreja, se nós somos professores de escola bíblica, não importa o que você seja. Ninguém é maior do que Jesus Cristo. E quando ele olha de lá, ele vê todo mundo igual. Sabe o que Jesus Cristo enxerga? O sangue dele sobre a nossa vida. É isso que ele enxerga. Ele enxerga o sangue. Fala, aquela lá é salva, tem o meu sangue. Aquele lá é salvo, tem o meu sangue. Ele sabe o nosso nome, ele sabe o nosso CPF, ele sabe a nossa RG, mas ele quer que nós não ficamos paralisados. Nós temos que continuar. Tem horas que passa algo na nossa cabeça. Olha, eu vou parar de ir na igreja. Olha, eu vou parar com isso. Olha, eu vou parar com aquilo. Olha, não está adiantando nada. Sabe o que é isso? É medo. É medo de continuar. É medo de fazer a coisa certa. E nós não podemos deixar de sonhar nunca. Se nós olharmos para os noticiários, para o caminho que está indo a humanidade, com os nossos olhos naturais, vamos viver atemorizados. Vamos viver com medo. Vamos viver reféns do medo. Mas por que Jesus então comprou a tua vida? Comprou a minha vida? Para nós termos medo? Será que o sangue dele não nos purifica de todo o pecado? Será que o sangue dele não é mais forte do que todas as coisas nesse mundo? E é por isso que Jesus entrou nesse texto. Quando ele entra, a primeira coisa que ele fala: paz esteja com vocês. Porque todo mundo estava tremendo, todo mundo estava apavorizado. Aí ele disse: viu, eu cheguei, o teu campeão chegou, eu vou resolver essa situação. Paz seja convosco. Você sabe que o texto é muito claro. Versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Jesus falou: viu, deixa que eu seguro as pontas, cara. Tá com medo? Tô aqui, ó. Eu tô aqui, eu seguro as pontas. E ele se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Você sabe que das 10 manifestações de Jesus, 5 foram no domingo. 5 manifestações foram no domingo. Ele se encontrou com Maria, foi a primeira manifestação dele, ali no sepulcro.
depois ele encontrou com as mulheres, depois ele se encontrou com Pedro, depois ele se encontrou com os dois a caminhos de Emaús, os dois discípulos, e esta, com todos os discípulos, sem dúvida nenhuma, esta foi a mais importante. Sabe por quê? Porque ele reuniu a igreja dele. Ele pegou homens e mulheres ali com defeito, homens e mulheres problemáticos, homens e mulheres com medo, e transformou em discípulos, e transformou em homens e mulheres com o poder dele. Com o poder dele. Sem dúvida nenhuma, esta foi a mais importante, porque nesse momento Jesus está reunido com a igreja dele, e com a autoridade que Jesus tinha e tem, ele diz novamente: paz seja convosco. De novo ele diz: paz seja convosco. Parece que ele quer anular alguma coisa do mal, parece que ele quer fazer algo para os discípulos ter coragem. Ele não falou uma vez só. Se ele fala uma vez só, era costume. Paz do Senhor, irmãos, paz seja convosco, paz de Deus. Cada um fala de uma forma, né? Mas não, a segunda vez ele falou: paz esteja convosco. Eu estou aqui. Qual que é o teu problema? Eu posso resolver, eu posso solucionar. E ele está reunido como ele estivesse reunido aqui. Ele está no nosso meio nesta noite. Ele está no meio da igreja. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que comprou a igreja dele. Ele diz: paz seja convosco. Por que está com medo? Está com medo do quê? O que pode te fazer o homem mau? Eu sou bom, eu resolvo. O que pode fazer os problemas financeiros sobre a tua vida? Tenha calma, eu resolvo. Está doente? Eu tenho a cura. Nós cantamos agora que ele tem a cura, ele tem a restauração, ele tem a transformação. E a coisa mais interessante que acontece, o que faltava para os discípulos? Serem transformados, serem capacitados, receberem algo sobrenatural, porque o que é natural você e eu temos. Nós não precisamos de mais nada, mas precisamos olhar para a palavra. Aqui no versículo 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Faltava alguma coisa. Por que aqueles homens estavam covardes? Por que aqueles homens não tinham mais coragem? Porque não tinham o Espírito de Deus, porque não tinham o Espírito Santo. E aqui no texto continua: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui é um segredo para você ter um relacionamento bom com a tua família, um relacionamento bom com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. É perdoar. Perdoa. Para de ficar guardando coisa dentro do coração. Para de ficar guardando coisa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver só problema, só coisa ruim, só falhas. Se nós olharmos para o ministério que nós fizemos parte no passado, eu fiz parte de 3 igrejas. 3, amor. Uma se dividiu, lembra? 3 igrejas. Comecei com a Paz e Vida, fui para a Quadrangular e fui para Agnus. E hoje estou na comunidade. Todas as igrejas têm falhas. Todas as igrejas têm coisas erradas, sim. Por que não? Mas às vezes tentando acertar a gente erra. Então nós temos que liberar perdão, porque senão nós não vamos ser perdoados. Nós temos que liberar perdão para os irmãos. Nós temos que liberar perdão para a nossa família. Nós temos que liberar perdão com quem a gente dorme. Não é verdade? Se nós vermos só os erros, puxa vida, não dá mais. Vamos cada um para o teu lado, que é melhor. Né? Ainda mais quando a gente vai ficando mais maduro, né, dona Heloísa?
a gente vê mais defeito, a gente vê mais falha. E aí a gente tem que olhar e fingir que não viu. Falar, não, Deus está no negócio, Deus vai abençoar. E aqui, quando eles recebem o Espírito de Deus, eles são capacitados com uma força maior. E eu quero falar para você nesta noite, nós quando nos reunimos, nós temos uma força maior, nós temos o nome de Jesus sobre as nossas vidas, e o Senhor Jesus, Ele traz tudo aquilo que nós precisamos. Eu não quero que você tome ceia hoje magoado, chateado, pensando no passado. Toma ceia hoje, participa do pão, participa do cálice, mas toma ceia hoje para se libertar. Toma ceia hoje para que o Espírito de Deus entre dentro de você e comece a trazer mudança, e comece a mudar. Para de ficar pensando no que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Você já imaginou se Jesus olhasse para nós, para o nosso passado? Ele falou, isso daí não serve para estar aí, não. Nosso passado é ruim, nosso passado não foi bom, mas tem um passado. É bom você olhar para ele e falar, Jesus me libertou, Jesus me sarou, Jesus me curou, Jesus entrou com providência, Jesus me libertou. Para isso que serve o nosso passado. É simplesmente para nós olharmos e vermos o que de melhor o Senhor já fez. Amém? Eu não sei a razão de você ter vindo nesta reunião hoje. E eu nem sei o problema que você tem. O problema que te aflige. Mas eu quero te falar. Jesus sabe qual é o teu problema. Porque Ele sabia do problema daquele pessoalzinho que estava lá trancafiado. Ele sabia que as pessoas estavam em dificuldade. Ele sabia que havia um pavor, havia um medo. E o Senhor sabe do teu problema. Ele sabe do meu problema. Ele sabe das nossas dificuldades. O que você e eu precisamos fazer nesta ceia é pedir perdão. É pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda a continuar a caminhar. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer aquilo que agrada o teu coração. Se você falar para mim, pastor, eu não tenho pecado. Mentira. Nós temos. Nós temos. Nós não somos bonzinhos. Se nós fôssemos bonzinhos, nós já tínhamos vendido nossas casas e dado para alguma entidade. Nós não somos bonzinhos. Nós queremos ver a nossa vida, sim. Nós queremos cuidar dos nossos negócios, sim. E quando fala que alguém está passando necessidade, a gente fala assim, ó, manda ele trabalhar. Não é assim? É dessa forma. É dessa forma. Então, nós temos sim que nos arrepender, porque o mundo está precisando do Evangelho. As pessoas ao nosso redor estão precisando do Evangelho. E o que está nos faltando? O Espírito Santo de Deus. Está nos faltando o Espírito Santo de Deus vir sobre a nossa vida. Está faltando nós deixarmos de sermos pessoas naturais, pessoas comuns. Nós não somos mais comuns. Nós somos de Jesus Cristo. Nós temos autoridade. Nós temos o poder. Tem o tempo certo para tudo isso. Hoje é o tempo certo. Até semana passada nós estávamos orando. Senhor, como que vai ser a carinha da Miriam, Senhor? Deus abençoa a Alessandra, abençoa. Aí já chegou. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo para todas as coisas. Chegou o seu tempo. Chegou o tempo de tomar uma decisão. Chegou o tempo de falar, olha, eu vou ser curado. Chegou o tempo de falar, olha, eu vou entrar com providência e vou voltar para a casa do Senhor e vou servir ao Senhor com alegria. Chegou o tempo de perdoar os pecados, as falhas das pessoas. Chegou o tempo de se alegrar. Se alegrar. Senão nós vamos ficar na igreja magoados, chateados, entristecidos. E como é que Deus vai transformar a tristeza em alegria se nós não abrirmos a porta para Ele dominar,
para Ele comandar a nossa vida. Pode vir para cá o louvor. Aleluia.